Quem é o escolhido de Deus? Em um mundo que muitas vezes parece caótico, onde a virtude nem sempre é recompensada e a fé pode ser testada por adversidades, é natural que surja uma dúvida inquietante. Há alguém que é especial para Deus? Existe um favor divino que recai sobre alguns? Uma atenção particular que nem todos alcançam? O Salmo 4, em seu versículo 3, responde a essa questão com uma declaração de profunda segurança e discernimento. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Essa passagem, que brota da alma de Davi em um contexto de oposição e conflito, como vimos nos versículos anteriores, não é uma presunção arrogante. Pelo contrário, é uma afirmação de fé e de conhecimento profundo da natureza de Deus. Davi não se gaba de sua própria piedade, mas reconhece um princípio divino. Deus tem um cuidado especial e uma atenção singular para com aqueles que o reverenciam, que vivem em retidão e buscam agradá-lo. E a consequência direta desse relacionamento é a certeza de que seu clamor será ouvido. É uma promessa de que a devoção sincera não passa despercebida aos olhos do Altíssimo, o olhar distinto de Deus. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é piedoso. A palavra piedade aqui vai muito além de uma simples religiosidade externa. No contexto bíblico, ser piedoso em hebraico hazid significa ser leal, fiel, devotado, justo e bondoso, especialmente em relação a Deus e aos seus mandamentos. É uma qualidade de caráter que se manifesta em uma vida de integridade, reverência e amor. A ideia de que o Senhor separou para si significa que Deus tem um relacionamento íntimo e um cuidado particular com essas pessoas. Não é um favoritismo arbitrário, mas uma resposta à forma como elas se posicionam diante dele e vivem suas vidas. É como se Deus as reconhecesse, as tomasse para si de uma forma especial, zelando por elas. Pensemos na história de Dona Alzira. Com seus 70 e poucos anos, ela sempre foi conhecida em sua pequena cidade por sua gentileza inabalável, sua honestidade em todos os negócios e sua dedicação em ajudar os necessitados sem jamais esperar reconhecimento. Era uma mulher de fé simples, mas profunda. Em uma comunidade onde muitos se queixavam das dificuldades, Dona Alzira encontrava motivos para agradecer. Quando a tragédia ou a fofoca rondava, ela era a voz da calma, da esperança e da conciliação. Não era rica, não tinha grandes títulos, mas sua vida emanava uma luz diferente. Em um momento de crise pessoal, seu neto, a quem ela amava muito, passava por um período de profunda rebeldia, o que lhe causava grande dor. Dona Alzira sentia o peso da angústia. Muitos diziam: Alzira, você fez tudo certo, mas ele escolheu o próprio caminho. Era fácil se sentir desamparada, questionar o próprio valor ou a eficácia de sua fé. No entanto, ela se lembrava daquele versículo do Salmo 4. Ela sabia em seu coração que o Senhor a havia separado para si, não porque ela fosse perfeita, mas por sua busca constante pela piedade, pela justiça, pelo amor ao próximo, mesmo em meio às suas próprias falhas. Essa certeza lhe dava uma paz interior, uma resiliência que a permitia continuar orando e amando, mesmo quando a situação parecia desfavorável. Ela sabia que, aos olhos de Deus, sua vida de fé não passava despercebida, era valorizada e cuidada de forma singular. Essa separação para Deus não é exclusividade, mas o reconhecimento de um relacionamento especial, construído na devoção e na confiança mútua. O diálogo da confiança. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. A segunda parte do versículo é a consequência lógica e a promessa consoladora da primeira. Se o Senhor separou para si aquele que lhe é piedoso, então é natural que Ele o ouça. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. É a certeza de que a oração do justo, do fiel, do devoto, não é apenas escutada, mas atendida com atenção e prontidão. Não significa que todas as orações serão respondidas exatamente como desejamos, mas que elas chegam aos ouvidos de Deus e Ele agirá de acordo com sua sabedoria e seu amor. É a promessa de um canal de comunicação aberto e eficaz. Pensemos na história do Sr. Benedito. Ele era um professor aposentado.
conhecido por sua paciência e por dedicar horas a aconselhar jovens e adultos que buscavam um rumo na vida. Ele sempre buscou viver com integridade, ser justo em suas palavras e ações. No entanto, ele enfrentava um problema sério, uma doença crônica que limitava severamente sua mobilidade e lhe causava dores constantes. Em muitas manhãs, o simples ato de levantar da cama era um desafio imenso, e a dor o levava ao desânimo. Em um desses dias, sentindo-se exausto e questionando se ainda poderia continuar seu trabalho de apoio a outros, o Sr. Benedito se sentou em sua cadeira favorita e, com a voz embargada pela dor, clamou a Deus. Ele se lembrou de todas as vezes que buscou viver em retidão e de como sempre sentiu a mão de Deus em sua vida. Ele clamou, não por uma cura milagrosa que o livrasse de toda a dor, mas por força para suportá-la e por uma forma de continuar a ser útil. Ele sabia que o Senhor o havia separado em sua jornada de fé e, por isso, confiava que seria ouvido. A resposta veio de forma inesperada. Uma antiga aluna, que se tornou fisioterapeuta, o procurou e, ao saber de sua condição, ofereceu-se para adaptar os exercícios e até mesmo ajudá-lo a encontrar formas de continuar a dar seus conselhos virtualmente. O Sr. Benedito percebeu que o Senhor o havia ouvido. A sustentação não foi a remoção da doença, mas a capacidade de lidar com ela de uma nova forma, a descoberta de uma nova ferramenta para continuar seu propósito. Sua oração foi ouvida e a bênção se manifestou em novas possibilidades e na renovação de sua missão de vida. Mesmo com as limitações físicas, é a certeza de que a comunicação com Deus é real e que Ele age em resposta à fé e à piedade. A essência da piedade e suas recompensas. O Salmo 4:3, portanto, nos apresenta uma verdade profunda e encorajadora sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade. Ele nos ensina que a piedade, essa lealdade e devoção genuínas a Deus, manifestadas em uma vida de integridade e bondade, não é em vão. Pelo contrário, ela estabelece uma conexão especial com o Criador, uma separação que garante sua atenção e cuidado. Este versículo é um convite a cultivar a piedade genuína, buscar uma vida de retidão, honestidade, compaixão e reverência a Deus, não por obrigação, mas por um amor e desejo sinceros de agradá-lo. Confiar no discernimento de Deus, saber que Ele vê o coração e reconhece aqueles que o buscam com sinceridade, mesmo que o mundo não os perceba. Clamar com confiança, ter a certeza de que, ao viver em piedade, nossas orações não caem no vazio, mas são ouvidas por um Deus que se importa e responde. Essa é uma mensagem de esperança para aqueles que se esforçam para viver uma vida de fé em meio a um mundo desafiador. Ela reafirma que há um propósito na busca pela retidão e que essa busca não é ignorada pelo céu. Selá. A pausa para a verdade da intimidade divina. E para fechar essa declaração de fé tão significativa, a palavra Selá nos convida mais uma vez a uma pausa reflexiva e profunda. Após a poderosa afirmação de que Deus separa para si o piedoso e ouve seu clamor, o Selá nos compele a internalizar essa verdade. É um convite para pararmos e considerarmos a magnitude dessa promessa de intimidade e atenção divinas. Você se reconhece como alguém que busca a piedade em sua vida? Você consegue sentir a segurança de que é separado para o cuidado especial de Deus? Você tem clamado a Ele com a certeza de que sua voz será ouvida? O Selá nos encoraja a não apenas ler sobre a experiência de Davi, mas a abraçá-la como nossa. É um chamado para respirar fundo, para fortalecer nossa fé na convicção de que nosso relacionamento com Deus é pessoal, real e profundamente significativo. Que a certeza de sermos separados por Deus nos inspire a viver em maior piedade e a clamar a Ele com a confiança de filhos amados, sabendo que Ele sempre nos ouvirá.